abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 14. A igreja está bem com medo do frio hoje, né? Quantos estão friorentos aqui? Diga glória a Deus. Todo mundo, né? Êxodo, capítulo 14. Ah, é? Ei, Carlinha. Te demiti, viu? Vamos orar pelas crianças. Deus, em nome de Jesus, oramos por essas crianças para que sejam abençoadas pelo Senhor nessa noite, na ministração da palavra aos coraçõezinhos delas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa não apenas a elas, mas abençoa os ministrantes também, Deus, para que sejam instrumentalizados pelo Senhor. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 14, nós vamos ler até o verso 18. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que nos não sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-no todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Não é essa palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixe-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Amém. Meus queridos, eu creio que essa história, ela é, de certa forma, contada
até mesmo nas escolas não cristãs. E, pelo menos como história, eu creio que a sociedade tem conhecimento, porque faz parte da história mesmo, da sociedade e da história bíblica. José foi levado para o Egito, vendido pelos seus irmãos. E ali no Egito, Deus o fez o maior antes do faraó. Um homem de uma sabedoria invejável, exemplar, de uma capacidade gerencial administrativa também exemplar. E dado a isso, dada esse gerenciamento, essa administração e a confiança que adquiriu do faraó, por meio dele, em tempos complicados, difíceis, em tempo de vacas magras, ele acabou favorecendo que os seus familiares, que Jacó fosse para o Egito, e ali então esse povo se multiplicou grandemente, não apenas multiplicou numericamente, como também prosperou de forma literalmente invejável. E porque prosperou de forma invejável em todos os aspectos, então suscitou ira por parte de um faraó, e esse começou a escravizar Israel lá no Egito. A escravidão foi tamanha que incomodou o coração de Deus, e Deus resolveu então retirar este povo de lá e levar para uma terra boa, onde manava leite e mel. E assim o fez por meio de Moisés. E Deus havia dito para Moisés que dificultaria as coisas para ele, que endureceria o coração de Faraó. E assim fez. E assim fez. Então, quando o povo saiu do Egito, o coração de Faraó endureceu ao ponto de perseguir o povo de Israel, com perseguição de morte, com 600 carros e os seus respectivos cavaleiros, e os acharam nesse lugar onde o texto está dizendo, diante do mar, em Migdol, diante de Baal-Zefon. E ali achou um povo desesperado porque não podia prosseguir por causa do mar. Desesperado porque por trás vinham 600 carros de Faraó com perseguição de morte. Então, humanamente falando, não era para menos. Eles teriam que estar realmente sem esperança, desesperados. Acharam que todos fossem morrer ali à míngua, e melhor seria, inclusive, que estivessem lá no Egito, porque pelo menos iriam ter sepulcros, mas ali no meio do mato, no deserto, eles seriam simplesmente comidos por animais. Queridos, foi nesse contexto que Deus fez uma intervenção e livrou esse povo. Essa história, conforme eu disse, muitos conhecem, inclusive muitos que não são ligados à Bíblia pela simples história das escolas, das histórias seculares. Agora, queridos, não é bem isso o que queremos dizer. O que queremos dizer é o seguinte: o que isso nos ensina? O que Deus nos ensina nessa história conhecida? Que lições essa história conhecida nos dá?
Dentre tantas outras, gostaria de explorar rapidamente 3 apenas. 3 grandes lições para nós colocarmos no nosso dia a dia, para nós vivenciarmos no nosso dia a dia. Que lições? Que lições isso nos ensina? Primeira delas, queridos, que se nós colocássemos no nosso coração, nós sofreríamos menos. A primeira delas é que Deus faz que os nossos inimigos vejam, assistam as nossas vitórias. Deus faz isso. Deus faz isso no dia a dia. Deus faz isso para que os nossos perseguidores vejam, não para exaltação nossa, exaltação pessoal, mas para reconhecerem quem é o nosso Deus. Não é para nossa exaltação pessoal, repito, mas para a exaltação do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o nosso Deus, o mesmo Deus de Israel. Nós temos perseguidores espirituais, inimigos espirituais, e nós temos inimigos carnais. Não obstante a nossa luta não ser contra esses inimigos carnais, mas nós os temos no nosso dia a dia, e Deus é glorificado diante deles também. No momento em que Israel estava numa situação encurraladora, sem ver saída pela frente ou por trás, pela direita ou pela esquerda, era o momento propício para o inimigo sorrir, o inimigo gargalhar, o inimigo tripudiar em cima de Israel. Só que assim, não havia saída pela direita, nem pela esquerda, nem por frente, nem por trás. Só que havia uma saída. Não nessas direções, mas havia uma saída. A saída estava na parte de cima. A saída estava na parte de Deus. E Deus fez com que os 600 carros de Faraó pudessem sentar na arquibancada como uma grande plateia e assistir à vitória do povo de Deus passando em seco por meio do mar. Meu querido, você tem inimigos todos os dias. Tem no seu local de trabalho, sabe aqueles inimigos gratuitos que se antipatizam por você de graça, simplesmente não foram com a sua cara. Os motivos podem ser os mais diversos, até uma simples inveja, se é que isso é simples, porque isso é demoníaco. Inveja mata. Nós podemos enfrentar essas situações na nossa casa, na nossa rua.
situações de invejas e inclusive de mortes dentro das próprias casas, na escola, em qualquer lugar. Por algum motivo, repito, nós não estamos isentos disso. Por mais bonzinhos que sejamos, por mais amigáveis que sejamos, por mais cordiais e servos que sejamos, alguém pode não ir simplesmente com a nossa cara, não gostar de nós. Podem nos perseguir, podem inclusive nos fazer demolir de uma posição em que estamos ocupando. Pode até conseguir um êxito desse, e por um determinado tempo celebrar uma suposta vitória. Mas lá na frente, Deus fará que eles sentem numa arquibancada, como uma plateia, para assistir, ainda que raivosamente, a nossa vitória em Cristo Jesus. E em Cristo somos mais do que vitoriosos. Essa é a primeira lição, queridos. Aqueles homens de corações endurecidos na liderança de Faraó foram obrigados a contemplar a vitória de Israel. Segunda lição, queridos, que essa história nos ensina, pelo menos para hoje, é que Deus, Ele usa as pequenas coisas que estão nas nossas mãos. E Ele quer usar as pequenas coisas que estão nas nossas mãos. Quando Moisés foi levar a situação para o Senhor, ele disse: por que vens a mim, Moisés? Estenda essa vara que você tem na sua mão. E Moisés assim fez, e o mar se abriu, e o povo passou em seco. Era uma simples vara que Moisés tinha na sua mão, mas Deus queria usar. Ele poderia fazer tudo sem aquela vara, mas Ele quis usar. Ele fez questão de usar simbolicamente como poder. O que eu tenho nas minhas mãos? O que você acha que tem nas suas mãos? Você acha que não tem nada? Eu acho que eu não tenho nada. Às vezes nós achamos que não temos nada, que não somos nada, não somos ninguém. Deus quer usar esse nada. Deus quer usar. Domingo passado nós falamos aqui sobre servir. Maria era uma serva. Ela estava disponibilizada para servir. E nós servimos ao Senhor com aquilo que nós temos. Tem gente que tem um grande potencial de ensino. Ele tem capacidade de acumular informações na cabeça, na mente. E ele tem facilidade de transmissão. Tem gente que tem facilidade de acumular informação, mas não sabe repassar. Mas tem gente que tem as duas coisas. Deus quer usar isso. Deus quer usar para ensinar a outros, para edificar a outros, para instruir a outros, para fazer outros crescerem no conhecimento e na fé. Outros têm o dom de estar aqui, uma voz linda, maravilhosa, que quando abre a boca edifica as pessoas. Não apenas qualidade de voz, mas unção nessa voz. Deus quer usar. Deus quer usar para abençoar outros. Deus não deu para arquivar. Deus deu para
ser usado a serviço dele. Outro tem o dom de dobrar os seus joelhos diante de Deus e esquecer do tempo, em oração, em intercessão. Tem uma facilidade enorme de se perder no tempo, na presença de Deus, a favor de outras pessoas. Tem prazer nisso. Repito, se perdem no tempo. Eu orei muito tempo com uma irmã, queridos, ela levantava às 6 horas da manhã, dobrava os seus joelhos no cantinho certo da casa dela, ia parar depois do meio-dia. Eu não me lembro quantas vezes por dia ela fazia isso, mas regularmente ela fazia. E muitas vezes fiz isso também, juntamente com ela. Conheci não apenas uma pessoa assim, conheci algumas pessoas assim. Eu era meio que bebedor das bênçãos dessas pessoas, dessas irmãs. O joelho tinha um calo enorme, até fugindo a estética, principalmente para uma mulher. Aquela pataca de calo nos joelhos, aquela coisa esteticamente horrorosa, feia. Mas tinha não apenas a capacidade, mas o prazer de se perder no tempo ali, diante de Deus, a favor das pessoas. Deus quer usar isso que tem nas mãos. Outro, a facilidade de pegar um instrumento. De repente já está em 2 instrumentos, 3 instrumentos, de repente toca qualquer instrumento. É impressionante. Isso não é apenas um talento, é um dom para ser usado a serviço de Deus. Deus quer usar. Outro tem a capacidade de fazer, e não apenas a capacidade, mas o prazer de fazer o que eu estou fazendo aqui agora, de dividir as lições que a Bíblia nos transmite, nos ensina. Precisa fazer. Nós temos potencial, uns mais, outros menos. Alguém tem apenas uma vara, mais nada, só uma vara na mão. Deus quer usar. Deus quer usar. Há outros que parecem não ter nada do que eu já disse aqui, mas tem uma facilidade de organizar as cadeiras, os móveis do templo, limpar, uma percepção que o outro não tem. Vê um trem fora de lugar, outro passa para lá, passa para cá, o outro chega, bateu o olho, já viu e já vai organizar. Outro não tem nada de tudo isso, mas tem dinheiro. Tem dinheiro. Disponibiliza para servir a Deus a favor de outros, para a salvação de outros. Enfim, queridos, Deus quer usar o que nós temos. E o que nós temos não foi mediante simplesmente a nossa capacidade de adquirir. Não, eu toco muito bem porque eu sou tal. Não é o tal. É porque Deus deu. É porque Deus deu. A Bíblia diz: nada temos se do Senhor não vier. Tudo o que temos advém do Senhor. Foi por causa da bênção do Senhor. Há muita gente muito inteligente, mas tudo que inventa dá errado. Monta um negócio, dá errado. Monta outro, dá errado. Monta outro, dá errado. Monta outro, dá errado. Tem outro que às vezes é inteligente, às vezes nem é tanto assim, mas a coisa flui. A coisa flui. Por quê? Porque tem uma bênção de Deus ali. Às vezes até é uma bênção comum. O que eu digo uma bênção comum?
É porque a pessoa de repente nem é um servo de Deus convertido genuinamente, mas é uma chuva que cai sobre justos e injustos, que Deus abençoou. É uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus, que não tem nada a ver com salvação, mas é uma dádiva de Deus. Moisés, pega essa vara aí, Moisés, estende essa vara. A solução está nisso aí. Estenda a sua vara em direção ao mar. E o mar se abriu. E um grande povo foi liberto. Deus quer libertar muita gente com essa varinha que você tem na sua mão, com essa ferramenta que você tem na sua mão. Querido, olha, eu digo uma coisa para você. Você pode demorar em apresentar essa varinha para o Senhor usar. Você pode demorar. E pode até se rebelar, por assim dizer. Dizer, eu não vou fazer. Não adianta pedir que eu não vou dar. Mas vai chegar a hora e vai ter que entregar. Nem que seja debaixo de uma correção do Senhor. Vai ter que entregar. Porque Ele deu foi para que fosse usado. Então, querido, o que isso nos ensina? Nos ensina que precisamos colocar para Deus, à disposição de Deus, o mínimo ou o máximo que nós temos. Humanamente falando, queridos, o que seria de, vamos chutar aí, 15, 20 mil pessoas lá no deserto com fome, se não fosse aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos. Uai, pastor, mas a Bíblia não fala, não é 5 mil? 5 mil homens, porque mulheres e crianças não eram contadas. Agora as mulheres sempre são mais, e as crianças nem se falam. Então, quantas pessoas não deveriam ter ali? O que seria daquelas pessoas? Eu digo humanamente falando, porque Jesus poderia pegar uma pedra lá no chão, jogar para cima e cair um monte de pão ali. Ele poderia ter feito aquilo, mas humanamente falando, o que seria daquela multidão ali com fome, se não tivesse aquele menino prevenido com 5 pães e 2 peixinhos? Ou suponhamos que ele até tivesse lá com 5 pães e 2 peixinhos, mas na hora de liberar, ele tivesse escondido, não tivesse liberado. Aquela multidão foi alimentada porque 5 pães e 2 peixinhos, aquele pequeno lanche individual daquele menino, foi colocado à disposição de Jesus. E a multiplicação veio. Queridos, eu era tão tímido, que se eu tivesse entre 3 pessoas, eu não conseguiria dar uma palavra sequer. Ali tem outro rapaz também aqui no púlpito, desse jeito, pastor Márcio. Então eu não tinha nada, mas eu apresentei a minha vida ao Senhor. E a partir de lá, desde a adolescência, os 14 anos, que nunca mais parei de estar compartilhando a palavra de Deus, até hoje. Deus quer usar o pouquinho, mas não tem nada, pastor, nem pouco eu tenho, então tá bom, não tem nada, não é nada, então tá bom. Diga para Deus, Deus, eis aqui o meu nada, e você vai ver o que Deus vai fazer. Só faça isso. Só faça isso. E por último, queridos, para podermos encerrar. Todos podem marchar. Todos. Diga ao povo de Israel que marche. O Senhor não disse, diga aos
líderes, aos príncipes que marchem. Ele disse: diga ao povo de Israel que marche. Todos podem marchar. E vou repetir aqui, queridos, pela milésima vez: marchar é diferente de amassar barro. Como às vezes a gente faz aqui uma simulação de marcha, que não é marchar, é uma simulação. Marchar é mover-se para frente, é andar para frente. Diga ao povo de Israel que vá, que marche, que vá para frente. O resto é comigo. Diga ao povo de Israel que marche. Meus queridos, marchar, andar para frente, prosseguir, conquistar, porque era isso que aquele povo estava indo fazer: conquistar, andar para frente para conquistar. Não é só para não é só para os líderes, não é para o líder principal, é para todos. Todos nós podemos marchar, todos nós podemos nos mover para frente, todos nós podemos conquistar, todos nós. Eu contei aqui para os irmãos um tempo passado, numa pregação, não me lembro exatamente qual, pelo menos agora, não estou lembrado, de um irmãozinho vendedor de quebra-queixo, analfabeto ou semi-analfabeto, ele e a esposa, já de idade bem avançados. Quando ele chegava na igreja, era uma fila atrás dele de visitantes. Nasceu uma igreja na casa dele, por causa da quantidade de gente que se converteu por meio dele. A única coisa que ele sabia fazer na igreja, pelo menos durante o tempo que convivi com ele e vi, foi cantar com a esposa dele, em duas vozes. Eu me emocionava. Fez parte do processo da minha conversão, aquele irmãozinho cantando na frente com a sua esposa, numa extrema simplicidade. Dois moreninhos, me lembro como hoje, ela bem magrinha de idade, ele, um senhor também de idade, cabecinha já branca, moreninho baixinho. Todos podem marchar, todos podem ir para frente. Não me esqueço de uma parte do testemunho do pastor Márcio, quando ele ficava aqui, porque ele construiu esse templo todo, aprendeu aqui e construiu até o final, mas estava num processo de recuperação ainda dos vícios, e ele estava na terapia ocupacional. Ele trabalhava para ajudar a desintoxicar, a limpar o corpo, tinha que transpirar muito, fazia parte do processo. E ele querendo servir a Deus, mas eu não tenho estudo nenhum, eu não tenho nada, como posso? Mas ele também podia marchar, e ele marchou, ele moveu-se para frente, cresceu no conhecimento da palavra, cresceu na experiência da pregação do evangelho e do discipulado, do cuidado com as vidas, cresceu, pôde marchar. Todos nós podemos marchar. A ordem para marchar é para o povo de Israel. Quem é povo de Israel aqui? Levanta a mão e diga glória a Deus. Nós somos povo de Israel, meu querido. Você é povo de Israel. Você pode marchar, você pode ir para frente.
É muito bom chegar, sentar, ouvir, participar de alguma forma, mas é preciso marchar. É preciso ir para frente. É preciso produzir. É preciso construir. É preciso deixar legados. É preciso conquistar. Nós estamos no ano cujo tema é conquistando territórios. Até agora, o que nós já conquistamos? Já conquistamos algum território? O que temos conquistado? Não há como conquistar sem antes marchar. Amassando barro não se conquista. Simulando marcha não se conquista. É preciso mover-se para frente. É preciso ir para frente. É preciso atravessar o mar. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Não se mova nem para a direita, nem para a esquerda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mar é sinônimo de obstáculo nesse contexto. Mar é sinônimo de obstáculo. Mar é sinônimo de problemas. Mar é sinônimo de dificuldades. Mar é sinônimo, inclusive, de impossibilidades. Mas mar é sinônimo de impossibilidades para nós. Seja qual for o mar, a extensão do mar que se ponha diante de nós. Lembre-se de uma coisa: Deus fará que os nossos inimigos perseguidores contemplem a nossa vitória lá do outro lado, glorificando a Deus. Entendamos isso, coloquemos isso na nossa memória. Mas Deus quer usar o pouquinho que nós temos, a varinha que nós temos na nossa mão, para fazer uma grande obra. Mas não se exclua dos demais. Todos podem marchar. A ordem de marchar não é para alguns. A ordem de marchar é para todo Israel de Deus. Diga ao povo de Israel que marche. Quando eu estava aqui, queridos, orando pelas crianças, eu me lembrei, uns anos atrás, nós estávamos aqui orando pelas crianças, mas sabe quem eram as crianças? Carlinha, Mateus, Amanda, que está em casa hoje, dentre vários outros aqui. Eram as nossas criancinhas. Quem são esses hoje? São líderes que marcharam, que avançaram, que prosseguiram e que conquistaram. Todos podem marchar, todos podem avançar, todos podem conquistar. Coloque a sua mão direita na posição do seu coração. E com temor e tremor diante de Deus, em nome de Jesus, meu querido, em nome de Jesus, não pense nisso só como mais uma pregação de domingo. Oh, meu querido, coloque o que você tem a serviço do Senhor. Diga para Ele: Deus, eu quero te servir. Eu devo ter alguma coisa, mas nem sei o que é, mas eu quero te servir. Eis aqui o meu pouco,
Eis aqui o meu muito, eis aqui o meu nada a teu serviço. Eu quero avançar, eu quero conquistar, eu quero atravessar, eu quero chegar do outro lado. Eu quero, Senhor. E se você tem alguma dificuldade para viabilizar isso, procure o seu líder, o seu discipulador, procure um pastor da igreja, procure alguém da liderança e diga: me ajude, eu quero servir mais, eu quero colocar essa varinha que eu tenho a serviço do Senhor, da obra do Senhor, porque existe uma multidão para ser salva por instrumentalidade dessa varinha só que você tem na sua mão. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, quero me colocar à tua disposição, Senhor. Quero colocar a varinha, Senhor, que eu tenho na minha mão a teu serviço, a serviço da tua obra, Senhor. Eis-me aqui, meu Deus. Tu sabes, tu conheces as minhas limitações, mas eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, meu Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, meu Deus. Quero ser usado por ti, Senhor. Confesso para ti, Deus, que eu, Valmir Pereira de Oliveira, não estou satisfeito com o que eu tenho feito para ti. Estou rasgando o meu coração para ti, Senhor. Eu não estou satisfeito, eu não tenho feito nada. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Ainda posso te servir se o Senhor quiser. Eu te peço, meu Pai, usa-me, Senhor. Tu sabes o desejo do meu coração de ser usado por ti. Tu sabes desse desejo, Senhor. Tu conheces. Eis-me aqui, meu Deus. Eu oro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Queridos, só para encerrar, os irmãos podem sentar. Eu lembrei durante a oração, eu só não me lembro exatamente qual foi o personagem, mas um grande culto num estádio, o pregador disse: o mundo está por ver o que Deus pode fazer por meio de uma vida que verdadeiramente se coloca à disposição de Deus. E um magricelo do interior se levantou e disse: eu quero ser essa vida. Eu tenho minhas dúvidas se foi Billy Graham, mas foi um grande ganhador de almas no mundo. Milhares, milhares e milhares e milhares de vidas se renderam aos pés do Senhor, simplesmente porque aquele menino magricelo do interior se colocou à disposição de Deus. Vamos nos colocar à disposição do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.